E como foi para você? Você teve uma influência do seu pai? Como você ouvia? O quanto que ele te carregou para esse universo da odontologia, para a área de saúde? Bem-vindo, bem-vinda ao Muito Além dos Dentes. Esse é o podcast que vai muito além da odontologia para trazer para você informações sobre saúde, moda, estilo de vida, cultura, vinho, gastronomia e muitas outras coisas que estão aí ao redor do nosso mundo. Hoje estamos estreando a nossa segunda temporada, 2025 começando, e a nossa primeira gravação da segunda temporada, da temporada 2025. E eu estou absolutamente feliz, ansioso e nervoso com o meu convidado. Eu tenho a honra de estar recebendo aqui hoje o que eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, como uma lenda da odontologia, uma pessoa admirável no mundo todo. Muito obrigado, Newton, por estar aqui, por ter aceitado o convite de conversar comigo. Seja muito bem-vindo ao Muito Além dos Dentes. Obrigado, querido. Obrigado, Edu. Para mim é uma alegria estar aqui e não precisa ficar nervoso, que é um bate-papo, né? Quando você começa falando de lenda, isso já põe a gente numa condição meio jurássica, né? Não, de jeito nenhum. Isso é preocupante. De jeito nenhum. Mas acho que é no sentido de, poxa, uma pessoa tão reconhecida no mundo todo que dispensa apresentações. Eu não preciso ficar falando de quem você é aqui, porque é desnecessário. Mas que é um grande privilégio para mim de ter você aqui perto de mim. Uma alegria estar aqui. É uma honra poder estar conversando com você. Newton, vamos começar um bate-papo aqui. Eu queria conversar um pouco sobre a sua carreira, que eu acho que é Newton Fall Jr., né? Então, se é o Júnior é porque tem o Newton Fall pai, que também era dentista. Isso. E assim como eu não sou o Carlos Júnior, né, que meu pai é o Carlos pai, que também era dentista, e ele teve uma influência, acho que hoje eu olhando, razoável na escolha da minha carreira, de como eu me enxerguei profissionalmente, tudo. Na realidade, meu pai sempre foi um modelo de vida, e como tal, ele era um modelo profissional também, não só pessoal. E é claro, né, como você deve ter vivenciado, a gente cresce na área do consultório, da clínica, vai vendo o que ele faz. Ele era professor também da faculdade durante algum tempo, e isso teve um impacto muito positivo. Então você vai por observação, introjetando, sorvendo esses modelos, e você vai gostando e vai participando da sua vida. Mas meu pai nunca chegou diretamente para mim dizendo assim: filho, faça odontologia. Ele me convidava para participar com ele de alguma coisa, algum caso clínico. Antes disso, a gente ia lá no consultório, na época que tinha amálgama, ficava brincando com mercúrio, não é? E vendo todo aquele processo. Meu pai tinha um consultório pequeno, bem simples. Ele era um clínico geral, além de professor de radiologia, mas eu vi a vida dele sendo uma vida muito produtiva, muito frutífera, muito alegre. Ele teve uma vida profissional extremamente bem realizada. E até o final da sua carreira, após 54 anos de profissão, né, aos 80 anos, ele se aposentou e deixou esse legado. Mas ele nunca chegou para mim e falou assim: faça odontologia. Pelo contrário, ele falou assim: faça aquilo que você quiser fazer, mas seja feliz fazendo e faça bem, seja o melhor naquilo que você fizer. E é lógico que quando eu optei por fazer a odontologia, após ponderar durante... né, teve vários episódios aí entre eu terminar o segundo grau, o ensino fundamental, e decidir ingressar na odontologia. Várias coisas aconteceram até que eu decidi. E quando eu decidi, com certeza ele ficou muito feliz e me apoiou. Né? Acho que a história, assim, de certa forma, se repete comigo. Eu, com certeza, fui influenciado por ele, mas ele também nunca, quis me influenciar. A influência foi uma influência indireta pela vida que ele conseguiu oferecer para minha família e a felicidade que ele trazia em casa sendo dentista, né? E o tanto que eu já contei essa história para você, mas comecei a fazer engenharia e aí abandonei o barco, voltei,
visitei o consultório dele mais algumas vezes, vi ele trabalhando, falei, acho que eu vou gostar disso. E me dei bem nessa. Sou feliz também como dentista. E meu pai completa esse ano 50 anos de profissão. Que parabéns. 50 que anos. delícia. E tá caminhando para ter uma trajetória de encerramento de carreira, assim como a do seu pai. Sem que dúvida. delícia. Ele é um grande exemplo, com certeza. Mas aí me conta, Newton, você fez faculdade em Londrina, né? Uhum. E aí logo depois você já foi para os Estados Unidos estudar, é isso? Isso. Em 1980 e alguma coisa. Isso. Hoje ainda é difícil isso, né? Uma pessoa terminar a faculdade aqui no Brasil e conseguir estudar fora. Como que foi isso? Isso é uma coisa que estava dentro de você desde a graduação? Falar, eu quero terminar e estudar fora porque eu já tinha tido uma experiência anterior, ou se o meu pai já tinha me mostrado um caminho, que o caminho era... Como que foi isso? Porque acho que isso fez toda a diferença na sua vida posterior, né? Sim. Essa oportunidade. Né? Sim. Eu tinha tido a experiência de morar fora do Brasil durante um ano, num programa de intercâmbio, em 1980, pelo Rotary, e eu sempre quis voltar. Não consegui fazer o college lá, tive que voltar para fazer a faculdade, mas eu tinha para mim que eu queria voltar e fazer uma pós-graduação a despeito do que fosse. E quando eu estava fazendo odontologia, identifiquei na dentística a área de especialidade que eu queria seguir, identifiquei na Universidade de Iowa e o professor Dennehy como os meus modelos, e eu comecei já na metade do curso de odontologia a buscar como que eu poderia fazer para ir. E então 2 anos antes de eu me formar, já comecei a fazer, pleitear vagas, escrever para a universidade, fui aceito, daí eu corri atrás de bolsas da Fundação Rotária, bolsa complementar da CAPES que me deu. Então isso tudo estava assim já, tanto é que quando eu estava no meu último semestre, né, na UEL era por semestre, eu já estava com todos os meus créditos clínicos completos. Eu trabalhei tanto para poder, porque no último semestre eram créditos clínicos, né, mais do que aulas teóricas, e eu me antecipava, produzir, a ponto de 1 mês antes eu poder até ceder casos clínicos para colegas que precisavam né, ter lá os seus créditos clínicos. Por que isso? Porque para eu poder estar na Universidade de Iowa no dia 8 de agosto, que eu precisava estar lá, eu tinha que terminar antes para poder me formar. Então me formei sozinho 1 mês antes, o reitor foi lá e me deu a bênção, né? Me formei sozinho e já me formei, e dia 8 de agosto eu já estava no avião e fui para a Universidade de Iowa. Já entrei lá. E que exemplo, na verdade, né? Para os jovens ou para as pessoas, de que às vezes eu fico vendo muitos jovens assim, esperando a oportunidade chegar, né? E, na verdade, você fez a oportunidade acontecer para você, né? A partir de uma decisão que você teve, eu vejo assim, uma decisão até muito correta, mas precoce, vamos dizer assim, né? Falei assim, estou no 2º ano da faculdade, já sei, já procurei onde eu quero ir, o que eu vou fazer, uma coisa muito, né? Sim. De decidida, assim, que é louvável. E de uma época em que a comunicação possivelmente era uma comunicação muito diferente do que a gente tem hoje, né? Por carta, manda carta, espera a carta, e ansiedade. Exatamente. Será que a pessoa recebeu a carta? Porque, né? E as coisas aconteceram, né? Você fez acontecer. Então, acho que hoje, num mundo mais rápido e mais globalizado, isso fica como um grande exemplo de que você tendo determinação... Olha, vale a pena até mencionar uma coisa, né? Não se esqueça que eu sou da geração dos baby boomers, né? Tá? Sou de 63, então eu já sou baby boomers aí, até a minha geração. E essa geração é uma geração que tinha que cavar. Nada caía no colo. Né? A gente nada caía de mão beijada. A geração X que vem aí, essa alfa que está vindo, não vai nem saber o que é isso. Por quê? Todo mundo querendo imediatismo, né? Vivendo nessa geração de tecnologia, de internet, de redes sociais. Tudo é muito curto, tudo é muito rápido. Você não tem que se preparar para nada, tudo você tem que esperar que caia no seu colo. Então vai ser um grande problema para essa geração, porque, assim, a vida, a história, ela se repete e isso acaba não surtindo resultado, né? Pessoal, sabe que eu não conhecia o Newton sendo aluno dele, como a maioria das pessoas conhece, né? Eu conheci o professor Newton na sala de aula com ele. Eu conheci o Newton em um momento completamente fora da sala de aula, em um momento de descontração, de diversão.
E isso foi uma coisa marcante para mim, porque obviamente que eu já o conhecia, todo o seu talento e toda, né, já tinha visto a aula sua, e você sempre foi um grande exemplo, né, do seu ponto de vista técnico e aquelas aulas impecáveis e tudo. E aí, quando eu me aproximei, na verdade, você que eu tive a oportunidade da gente conversar, você estava tocando violão e dando risada, e com um grupo de pessoas completamente descontraído, foi assim, uma delícia. E eu sou uma pessoa tímida, eu tenho medo de chegar nas pessoas e incomodar, eu sou quieto no meu canto até eu conseguir sentir que as pessoas se sentem meio ao meu lado e eu ter liberdade. E eu fiquei observando, né? Eu gosto de observar as pessoas. Falei assim, pessoal, ele não é um artista só de fazer dente. Ele é um artista porque ele é um artista, assim, um cara que você sente na alma dele a alegria de expor uma arte, assim. Então você estava expondo, né, a música, né, a felicidade através da música. E aí ficou nítido para mim, assim, ele faz um dente, ele expõe a alegria dele através de reconstruir um sorriso, tudo isso fez tudo muito sentido para mim, sabe? Porque eu acho que a odontologia e a arte, assim, elas caminham muito próximas, assim, muito ligadas. Elas são conexões e energias e emoções, assim, muito, muito próximas, sabe? E essa minha primeira impressão que eu tive de você foi essa, assim, de uma pessoa contraída, sorrindo, feliz, cantando, mostrando, sabe? E eu acho que você transpõe, você consegue fazer essas maravilhas nos dentes justamente porque você se encanta da mesma forma que está cantando, construindo um dente. Eu tive essa impressão de você, sabe? Foi uma impressão muito agradável, assim, muito, muito positiva, né? Muito mesmo. Você é artista, você é músico, você é de verdade músico. Você de verdade é um músico. Eu sou apenas um curioso da música, toco o meu pouco violão, mas consigo, como você falou, me divertir, consigo ter muita alegria e muita extroversão, porque é arte, né? Você sabe o que a música faz com a gente. E é interessante você ver que tem vários colegas da nossa área, da nossa profissão, que são músicos de uma forma ou de outra e que trazem para a profissão o contexto artístico, seja na música, seja no desenhar, no pintar, ou seja, qualquer forma, na escultura. Expressão artística. E a gente vivencia isso. E o artista, de fato, ele curte, né? E o que é legal na nossa profissão é isso, essa arte de você conseguir executar de uma forma que você tenha tesão realmente naquilo que você faz. É um dente que você faz, uma cirurgia que você faz, um laser que você aplica, qualquer coisa que você faça com arte traz essa satisfação, essa alegria, né? Concordo muito. Mas aí o professor Newton, né? Você se formou lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil. Voltou para o Brasil, entendo eu, para ser clínico, para atuar como um dentista com uma formação extremamente diferenciada. E passa a ser alguns anos e você monta o centro de treinamento, porque ser professor foi algo que sempre esteve também em você, por conta até do exemplo que você tinha do seu pai, ou uma coisa que você adquiriu ao longo do tempo e falou assim, não, eu quero poder ensinar esse dom que eu tenho, essa habilidade, isso que eu treinei, esse conhecimento que eu adquiri, foi algo que com o passar do tempo, você no consultório falou assim, não, o consultório é pequeno para mim, eu preciso de outras pessoas envolvidas, mais gente ao redor, eu gosto do mundo do ensino. Como que surgiu o Fall Center? Assim? Bom, eu sempre gostei de ensinar. Por incrível que pareça, aos 14 anos eu dava um pouquinho de aula de violão, depois... Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Não toca um pouquinho? É muito... Não, mas você ensinar posição, um Lá maior, Sol maior, um Rézinho ali, um tchá-tchá-pum, isso aí, né? Quem sabe um pouquinho mais, ensina para quem sabe um pouquinho menos. É bem simples assim. Então, eu sempre gostei de ensinar. Depois eu dava aula de inglês, dei aula de inglês em cursinho, primeiro e segundo colegial, na época a gente falava, dava para área em escolas de inglês. Então, eu gostava de ensinar, né? E esse paixão pelo ensino, lógico, acabou se traduzindo naquilo que eu fiz quando eu me formei. Quando eu fiz o mestrado, então parte do mestrado era a área de educação. Então, eu fiz dentística,
tive um mestrado e uma especialização em dentística, e parte disso era educação. Eu queria ensinar. Então eu queria a clínica e queria ensinar. Quando eu voltei, eu não consegui ingressar na Universidade Estadual de Londrina, no departamento de dentística, não havia vaga, e eu, por várias razões, acabei parando em Curitiba e fiquei lá durante 1 ano e meio lecionando na Pontifícia Universidade Católica, no departamento de dentística. E terminei, não continuei na academia formal, e aí fui convidado a dar aula no instituto privado em Curitiba, que se iniciou lá em 91. Em 97, esse instituto fechou. E quando esse instituto fechou em 97, eu me senti mobilizado. Então, aí, Grace e eu já estávamos casados, nos casamos em 94. Nós nos sentimos mobilizados a abrir o nosso próprio instituto. Foi então que, em 98, nós abrimos o Fall Center. Então, o Fall Center foi assim, uma continuidade deste meu desejo de trabalhar com ensino em odontologia. Durante esse tempo e antes do Fall Center ser aberto, nós tínhamos, era interessante até isso aqui do ponto de vista de curiosidade, nós tínhamos que fazer trabalhos itinerantes, né, com um grupo lá de Curitiba, com alguns colegas que também estavam ingressando na área da odontologia estética. Nós pegávamos ônibus à noite, viajávamos a noite inteira com 18 carrosséis, na época não tinha computador, né, para dar em Cascavel, Ponta Grossa, Pato Branco, Paranavaí, São João do Ivaí, no interior de São Paulo, fazíamos, rodamos ali de ônibus fazendo, até que eu falei, não vamos mais viajar tanto e vamos montar o instituto. Foi aí que aconteceu, em 98, a abertura do Fall Center. Que é, talvez, assim, o lugar mais desejado para quem quer se aprimorar em restaurações, em dentística. Ao longo desse tempo, muitas das pessoas que nós somos professores hoje em dia de dentística, pessoas extremamente competentes e renomadas, passaram por você, se inspiraram em você e tiveram você como modelo, né? E eu imagino que isso deve ser extremamente motivador, né, para seguir, e de certa forma confortante para você, né? De falar assim, minha missão como professor que eu queria lá em 1990 tá funcionando e tá acontecendo, né? Como é essa sensação de você de repente ter formado grande parte ou muitos dos grandes nomes da dentística hoje que a gente tem aqui no Brasil, sem falar das pessoas fora do Brasil que você também ao longo do tempo foi construindo? A minha formação, ela é notoriamente da Universidade de Iowa, e a filosofia desenvolvida ali pelo departamento de dentística e mais especificamente pelo professor Gerald Dennehy, que foi com quem eu aprendi praticamente tudo o que eu sei. É lógico que eu desenvolvi muitas coisas em cima do fundamento, mas ele foi quem que instituiu em mim essa paixão pela dentística, juntamente com o professor Monelli aqui no Brasil, mas ele que trouxe para dentro de mim esse legado. E eu quis, ao voltar, passar adiante esse legado. Então eu quis trazer a filosofia de Iowa, porque lembra-se que em 89, quando me formei, a dentística aqui no Brasil, do ponto de vista da dentística estética, ela estava ainda na sua infância. Meu mestrado foi em porcelana adesiva, laminados cerâmicos, e era uma coisa extremamente nova, né? Tem que lembrar que foi naquela década que tudo isso aconteceu. Ninguém fazia isso no Brasil, salvo o Fernando Carvalho de Oliveira Júnior já, que na época tinha feito em Iowa e estava trazendo a metodologia para cá. Então eu queria trazer tudo isso dentro da dentística, laminados cerâmicos, o uso da resina composta de uma forma diferente. Então, toda uma filosofia um pouco diferente daquela que a gente tinha aprendido da dentística aqui no Brasil. Então, eu quis perpetuar esse legado. E aí, o que aconteceu? À medida que a gente foi se fortalecendo dentro dessa metodologia no Fall Center, lógico que as pessoas começam a vir para poder aprender com você. Então, muitos professores vieram e até hoje vêm, e eu me sinto muito honrado, até fico assim bastante... hoje encabulado pelo fato, né? O pessoal fala assim, você me ensina professores. Que bom, eu acho que devo ter alguma coisa ainda para ensinar, para auxiliar este processo, não só do ponto de vista de conteúdo técnico,
mas muito de conteúdo metodológico. A gente trabalha com o ensino do adulto e muitos professores querem aprender um pouco dessa metodologia para poder aplicar no seu modelo de ensino também, desenvolver. E eu fico feliz em ver que muitos deles, pelo feedback que eu recebo, têm visto diferença na forma como essa metodologia, não só técnica, mas também metodológica do ensino do adulto, tem feito a diferença na forma como eles têm passado adiante esse conhecimento, de forma a atingir de uma forma mais objetiva, mais eficaz, mais produtiva o aluno adulto que quer aprender uma coisa técnica. Então isso traz uma modificação na forma como as pessoas aprendem. E sim, fico feliz em ver que a gente tem sido procurado para poder influenciar a vida de formadores de opinião. É o que eu falo que é o mestre dos mestres, né? O verdadeiro mestre dos mestres. E eu tô aqui podendo conversar com você. Eu não tenho dúvida que isso é tudo, em parte, obviamente, da sua dedicação, mas de seriedade, profissionalismo, né? Acho que tem uma série de fatores que fazem com que, independente de quem for, adquire um respeito por você que é, assim, mais uma vez, admirável. Então, muito, muito bacana ver isso, sabe? Assim, ao longo do tempo. E aí, de repente no bom sentido, mas sim, ao longo do tempo vai se construindo uma trajetória internacional também. Você dar muitos cursos fora, ser chamado para palestras fora, para montar cursos realmente fora do Brasil e ter visitado, né, muitos e muitos países do ponto de vista profissional. E que bagagem que isso traz para você, assim, ter essa construção de visitar mais de 30, 40 países ensinando fora do Brasil? O que representa isso, assim, para você? Nossa, isso representa muito, porque são sementes que estão sendo semeadas pelo globo. Então essa metodologia, essa filosofia que eu trouxe de Iowa, que foi desenvolvida através das minhas publicações, isso alcançou a comunidade odontológica internacional através das publicações. E a partir daí os convites vieram, né? E começaram a se perpetuar e se repetir. Tanto é como você falou, né? Mais de 40, são 42 países até hoje. Nossa, que impacto que isso tem. Impacto muito positivo. Por quê? Primeiro, que eu nunca esperava que isso acontecesse. Nunca esperava. Para mim, eu estaria feliz ali fazendo meus cursos em Curitiba. Lógico, quando começou a acontecer e tomou esse rumo, você vai aos poucos aprendendo o que isso significa do ponto de vista de disseminação de informação e de conhecimento. Então, isso para mim trouxe uma alegria, porque eu estava trazendo um legado que estava sendo perpetuado, espalhado para o mundo, da universidade, da minha alma mater, que é a Iowa, e ao mesmo tempo uma experiência de vida indizível, né? Porque eu pude conhecer tantos colegas. Hoje eu tenho amigos no mundo inteiro. Eu tenho... Isso sem dúvida nenhuma, é incrível, né? É incrível, né? Como manter a relevância durante uma vida profissional, né? E você, ao longo desde quando você voltou aqui para o Brasil e montou o FAO Center, isso, colocar aí, tem mais de 20 anos, 25, 30 anos de história, e você se mantém absolutamente relevante no contexto da odontologia global, né? Qual é o segredo disso? Como manter isso? Porque isso é um grande desafio, né? O segredo é não deixar cair a peteca. O segredo é não deixar cair a peteca. Você continuar a buscar inovação. Então, hoje, o que me trouxe aqui foi inovação. Eu publiquei técnicas inovadoras, artigos que fizeram a diferença dentro de um contexto para a dentística, para o mundo, daquele mundo científico que a gente conhece. Então eu nunca parei de produzir, nunca parei de pensar, nunca parei de investigar. Eu parei com estudos laboratoriais, porque eu não estou no meio acadêmico formal, então não pude fazer estudos laboratoriais, mas tem colegas em várias faculdades que podem desenvolver, então, participando de artigos científicos, de trabalhos de laboratório, com ideias, sendo coautor de vários trabalhos, e sempre procurando pensar, Edu, porque o que acontece? Hoje, e eu não falo isso de uma forma crítica depreciativa, mas a gente vê muita gente com qualidade técnica, executora,
de um trabalho, mas não traz inovação. São meros reprodutores de técnicas já estabelecidas, né? E o que faz com que alguém possa se manter? É inovação. É você sempre crescer em cima de uma técnica, de um conhecimento, modificá-la, aperfeiçoá-la, produzir novas coisas. E essa produção de novos fatos, de nova ciência, de nova clínica, é o que tem me mantido vivo até aqui, né? Eu vim aqui porque falaram, procura ele antes que ele morra, né? Antes que ele acabe. Eu falei, não, ainda tô bem, né? Tô com 61 anos e ainda procuro estar na crista da onda, pelo menos até onde eu puder inovar e crescer e produzir, desenvolver, até onde Deus me permitiu. A odontologia, acho que morrer tá longe, né, pessoal? Quem sabe fala assim, chega, todo mundo fala. Não, mas foi engraçado. Mas foi engraçado essa. E ela foi super espontânea, ela foi muito espontânea, não foi uma coisa pensada. Eu falei, a odontologia agradece a sua permanência. Isso é fundamental para nós. Pessoal, estou com um livro aqui dele, um livro incrível, não sei se vocês conhecem, mas Facetas em Resina Composta, técnica direta e indireta, que é uma técnica consagrada e que é bastante comentada e reproduzida, assim, né, que foi o Newton que desenvolveu. Livro 2020, certo? Lançado em 2020. Março de 2020. Sucesso, um livro maravilhoso que eu recomendo a todos a adquirirem também. Como foi a construção do livro? Foi 2020 porque foi pandemia que deu o boom de pegar e terminar esse livro? Ou... Não, ele é pré-pandêmico na realidade, né? Uhum. Esse livro ele foi escrito pré-pandemia. E eu fui para Chicago, eu e a Grace ficamos em Chicago durante 88 dias eu escrevi isso, né? No ano de 2019. Mas como é que isso chegou nesse ponto? A técnica, ela não é minha. A técnica direta e indireta para dentes anteriores, na realidade, ela foi publicada em 92 pela primeira vez pelo professor Nathan Birnbaum. E ele falou de uma forma muito simplificada de se aplicar uma resina, polimerizar, tirar, fazer um acabamento, um tratamento térmico para otimizar as propriedades biomecânicas, óticas, etc. E aí colar. E eu comecei a trabalhar com essa técnica. Em 96 eu publiquei um artigo para tratar dos dentes descolorados anteriores. E eu percebi, desenvolvendo em cima, novamente, inovação, em cima da técnica que ele havia proposto, que dava para você fazer muita coisa. Muita coisa. E um dos desafios era esse, que era você fazer num dente descolorado uma faceta direta e colada indiretamente, onde você pudesse avaliar a forma, a cor e decidir se você ia colar ou não, porque às vezes faz e fica errado, fica com o dente escuro, não fica legal. E essa técnica permitia você ter maior controle sobre a anatomia, sobre a cor, antes de você cimentar. Então eu comecei a desenvolver várias outras formas de você trabalhar. E o que aconteceu? Ao longo do tempo, essas técnicas elas foram se acumulando dentro de um formato didático, de um formato lógico. Eu ensinava nos cursos do Fall Center, eu aplicava na minha clínica, fui desenvolvendo uma casuística bastante importante, né, consolidada, que comprovava que de fato essa técnica tinha o seu valor clínico. E chegou um momento em que eu falei, está na hora de eu compilar todo esse material e colocá-lo de uma forma bastante clara e didática em um volume de livro. E aqui foi o que aconteceu. Eu estava na época lá, eu sou muito amigo do professor André Ritter, que hoje é o Dean da Universidade de Washington, né? E eu falei, André, me ajuda aqui com esse livro, que ele é muito bom editor, né? Muito bom editor, além de ter um grande, amplo conhecimento na área de dentística. Então eu deixei o livro praticamente pronto e ele trabalhou comigo assim, dando aquela manteigada nele para ficar uma coisa bacana. Então ele é o coautor deste livro. E aí nós, em 88 dias eu escrevi e foi publicado justamente na época que aconteceu a pandemia. Então foi assim muito coincidente. É porque eu falei, nossa, será que foi um projeto que saiu da gaveta na pandemia, né? Porque ficou parado ali, vamos trabalhar nisso daqui. Não foi. Porque tudo que eu queria, sabe que assim, eu tenho um livro que tá... eu tenho que entregar até julho, né, o livro. Ele tá indo, né? Mas você sabe que é um ato de coragem, porque a gente teve que tomar 3 meses, tirar um sabático. Fala assim, eu parei com o curso, saí do Brasil, porque se a gente ficar aqui, é e-mail, é WhatsApp, você sabe como é que não é fácil. Então, são muitas as distrações e os compromissos, né, que a gente acaba adquirindo. Ainda no Fall Center, Newton, eu percebo que você tem, pelo menos do pouco que eu conheço,
tem pessoas que são muito importantes lá da estrutura para você, que é a Thaís e a Haruê, que acho que eles estão com você há muito tempo, que são alicerces ali, né? Para você. Como que construiu essa parceria com esses professores assistentes de uma forma tão bonita? Vocês trabalham de uma energia tão bacana entre vocês, que é aquilo que eu acho que vocês estão tão sintonizados que você não precisa nem falar. Você olha e vocês já se falaram no olhar, assim. Como que elas chegaram até você para construir essa equipe que é admirável, né? A equipe também, todo mundo que frequenta o local admira o Newton, mas admira os professores assistentes também, que eu acho isso muito bonito e muito bacana, e obviamente que acho que você, como líder e o mentor de tudo ali, tem um papel muito grande, né? E como que foi lidar com isso? Porque acho que é importante para as pessoas ouvirem, né? Como que é administrar uma equipe num curso extremamente relevante, que as pessoas vão lá, porque acho que tem esse papel da sua responsabilidade também, né? Porque as pessoas vão lá esperando o melhor curso da vida, a melhor experiência de curso da vida, porque ao longo do tempo, o nome que o curso adquiriu por conta de você. E como que funciona essa integração com elas? Como que começou? Isso eu acho que é muito interessante, assim. Primeiramente a Haruê e a Thaís são meu braço direito e esquerdo ali, perfeitamente. Eu sempre faço essa alegação. Não conseguiria executar o que eu executo se elas não estivessem presentes. Haruê fez curso comigo em 95, antes do Fall Center, aquela instituição antes. E nós ficamos amigos, identifiquei nela uma pessoa muito capaz, e quando abriu o Fall Center, a convidei. Então ela já está lá desde o começo como professora. A Thaís, ela fez um curso comigo, já faz, lá no Fall Center faz 21 anos, e identifiquei nela uma exímia operadora, uma pessoa maravilhosa. E o que traz as duas juntamente para essa atividade é uma coisa que é mais importante do que a capacitação técnica das duas, que se chama caráter. Por que a gente tem essa sintonia? Porque elas são duas pessoas de caráter. Elas têm lealdade, elas têm respeito, elas entendem o que é trabalhar em equipe. Elas, ao mesmo tempo que elas têm autonomia, porque elas têm conhecimento, elas me respeitam como líder desta equipe. E o que não é sempre comum. Já tive experiências anteriores em que pessoas que a gente tentou trazer dentro de um contexto não respeitaram este processo hierárquico de trabalho em equipe, onde você tem que realmente entender qual é o papel de cada um. Então elas entendem o seu papel, elas sabem atuar com exímia capacidade dentro da sua habilidade, dentro da sua função, e a gente é uma equipe, assim, eu digo, um vôlei de praia de 3, né? Você não consegue levantar a bola e sair para cortar na rede. Então... eu também, um beijo para Haruê e para Thaís, adoro elas também, acho que são pessoas incríveis, mas acho que o vôlei pode ser de 4, porque daí entra a Grace ali, né, que faz, acho que assim, a Grace tá ali por trás, mas que faz a coisa acontecer, organiza, gerencia, toma conta de tudo, de todos, quando precisa tá lá do seu lado te ajudando ali numa demonstração que eu já vi várias vezes. Bom, então aí entra uma outra etapa, porque Haruê e Thaís, elas são ali da minha assistência acadêmica, digamos assim, né? Metodológica, pedagógica. A Grace, ela é a minha diretora, ela é minha diretora profissional, ela é minha diretora de vida, ela é minha vida, é minha paixão, ela é quem realmente cuida de mim, digamos assim. E ela tem essa capacidade de ser uma extrema eficaz gestora. Ela é gestora de processos, ela que faz a gestão de toda a nossa área profissional, e ela que possibilita que eu consiga fazer bem aquilo que eu sei fazer melhor. A Grace é a sua vida. A minha vida, é a chave de tudo ali. Pessoal, Grace Newton é quase um nome só, assim, sabe? Não dá pra falar Newton, é Grace Newton, Newton Grace, é tudo junto assim. É muito bonito de ver esse sincronismo que vocês têm. E essa... É um casal, né? Mas tem o lado... Vocês trabalham juntos também, né? A vida profissional de vocês caminha juntos, né? Então ela, como você falou, faz toda a gerência do processo profissional, que é admirável. Eu fico também olhando de forma incrível, e
vocês são sempre para mim, para Cissa, né? São sempre uma referência também de que a gente quer o Cissa e Dudu e Cissa sempre unido da mesma forma que é Grace e Newton Grace, sabe? Acho que é uma coisa que faz tão bem, sabe? É tão gostoso poder ter esse privilégio de ter uma pessoa te complementando, né? É uma bênção mesmo. Pessoal, o Newton é um músico que a gente vai falar sobre mais agora, só para dar o gancho. É tão músico que ele já fez músicas para Grace, essas músicas são lindas. Eu já tive o privilégio de ouvir ele cantando, reclamando para ela, assim. É incrível, sabe? Quem sabe um dia a gente não traz o violão aqui. Opa. E ele toca para nós. Falou que toca um pouquinho de violão, ele é semi-profissional na história, que é muito, muito bom mesmo. Mas a gente falou brevemente sobre a música e a arte a arte e a odontologia se misturando, né? Sim. Como que você entende essa questão? Porque acho que das artes, talvez a música seja a que esteja mais próxima da sua vida. Sim. Assim como é da minha. Sim. Como que você vê essa intersecção da odontologia com a música na sua formação, assim? Um Newton que não tivesse acesso à música, não conhecesse a música, não tivesse se despertado para a música, seria um Newton dentista diferente? Como que você enxerga ou entende isso? Assim? Plenamente, a sua colocação é 100% verdadeira, porque o que eu exerço na minha área é pura arte, e a área da arte, ela envolve a música e outras áreas afins. Então, como essa música mobiliza esse lado direito do cérebro, essa coisa intuitiva, essa coisa emocional, e ela é artística, ela mexe com forma, ela mexe com luz, com sombra, com cores, com vibrações. Isso acaba sendo retratado naquilo que a gente faz na odontologia. Então, quando eu vou fazer uma restauração de resina policromática, nós estamos falando de várias nuances cromáticas, assim como você tem uma escala cromática na música, você tem uma escala cromática de cores numa restauração. Então, assim, é a inspiração, né? É a arte que está inspirando você a executar um trabalho. Eu não quero dizer que quem está fazendo uma cirurgia, né, bucomaxilo, não está mexendo com arte, porque tem a ciência por trás disso, mas tem a arte envolvida nisso. Mas quem está mexendo com a estética, você tem que ter um olhar artístico. É mais aguçado. E a música, ela é tudo. Eu tô falando para você o que é a música. Você que é um exímio flautista, musicista. Mas eu adoro confirmações da minha vida, sabe? Assim, porque assim, você falou outras coisas que para mim confirmam muito, assim, sabe? O que eu imagino que vai me sustentar na odontologia de uma forma longeva. Eu já tenho 25 anos de carreira e eu quero permanecer por muitos e longos anos, assim, atuando de forma muito bem. E a questão de se manter estudando, né, de se manter atualizado, com produção científica, ministrando cursos, acho que são todas questões que eu sempre considerei fundamentais como complemento ou que fazem parte do mesmo tripé, assim, que alicerce uma boa odontologia, né, que é o estudo constante. Então, eu me dediquei muito para fazer boas pós-graduações, né, de especializações, mestrado, doutorado, seguir na área de pesquisa para até eu adquirir uma capacidade crítica daquilo que eu tô lendo e a habilidade de ler artigos de forma constante, com uma certa agilidade, porque acho que isso é fundamental, acho, sabe, para o dentista entender o que está acontecendo no mundo da odontologia hoje, porque senão você se perde, né, e você fica refém de, eventualmente, formadores de opinião que não são, talvez, tão bem preparados e não têm a capacidade ou pensamento crítico, que seguem uma manada, né? Algo nesse sentido. E a outra é essa questão da simbiose, assim, da odontologia com a arte. Assim. Então, na verdade, são só confirmações que eu gosto de ter para falar assim, se o Newton tá falando, então tá tudo bem, então tá tudo bem para mim. Nesse aspecto, assim, que eu gostaria de falar. A gente comentou também um pouquinho sobre inovações, né? Você falou uma das coisas que te motiva a seguir é a busca por inovações. Sim. E você sendo consultor de empresas, de indústrias,
na odontologia, estando sempre próximo dessas empresas e do desenvolvimento de materiais, equipamentos, o que você mais te empolga hoje em dia? Obviamente que pode ser dedicado a dentística ou a resinas. Sim. O que mais está te empolgando em relação a inovações nessa área? Assim, o que você vê de, uau, olha, isso daqui está caminhando para uma coisa que vai realmente transformar a dentística, está modificando de uma forma incrível. Você acha que a gente não está tendo isso? Não, eu acho que a gente está vivendo um momento de ouro da odontologia. Eu não vejo tantas mudanças na dentística. Vou falar um pouco sobre a ciência de materiais, né? Sim. Se a gente começar a falar de materiais, a gente acaba tendo uma aula, uma coisa muito técnica aqui. Sim. Talvez a gente tenha um pouco de evolução em cerâmicas, talvez a gente tenha um pouco de evolução nas resinas compostas que virão. Hoje a gente tem materiais que são extremamente estéticos. A ciência de resinas, ela não muda muito. Ela é polímero, partícula orgânica e inorgânica, e você não muda muito isso. Vai mudar um pouquinho de cor, um pouquinho menos contração de polimerização, otimização de polimerização, maior longevidade talvez do polímero, etc e tal, mas isso aí não vai mudar muito, tá certo? Eu acho que a tendência nessa área aí vai ser para que você tenha materiais até simplificados, para que o clínico geral possa atuar utilizando menos cores. A gente teve assim, começamos com poucas cores, depois crescemos para muitas cores, hoje estamos trabalhando com poucas cores novamente, materiais que sejam mais camaleônicos, que consigam com menos cores oferecer um resultado estético e mais longevo, tanto no setor anterior quanto posterior. Mas o que realmente me chama a atenção, que eu acho que é o futuro, é a odontologia digital. Né? Então não tem como fugir disso. Em todas as áreas da odontologia, de planejamento, né? Você está hoje aqui podendo fazer planejamentos cirúrgicos através de modelos digitais tridimensionais que favorecem a colocação de um implante, colocação de enxertos, modelos que são... Que permitem o que a gente não podia fazer no passado sem um grau de dificuldade muito grande. Impressão, resinas impressas, o modelo impresso hoje eu acho que vai crescer, a qualidade dos materiais impressos vai favorecer muito. Então, desde um processo de planejamento até o processo de execução, esse fluxograma, esse workflow, ele vai se tornar mais simplificado, ele vai se tornar mais barato. Essa nova geração que está vindo aí, ela vai acabar abraçando isso de uma forma irrestrita, porque isso vai estar mais acessível de todas as maneiras, tanto do ponto de vista dos sistemas, da tecnologia, dos softwares, o hardware vai se tornar mais acessível, e essa geração, eu espero que ela não perca a mão. Só espero que ela não perca a mão, que ela não deixe o lado humano, né, de trabalho, que ela não fique pensando só digitalmente, né? Esqueça que a gente tem um lado analógico muito importante, mesmo com toda essa inteligência, a inteligência artificial, eu acho que, não sei o que você acha, agora eu jogo para você. Da inteligência artificial? Dentro do nosso contexto. Não, eu acho que ela não vai substituir a gente. Tem uma frase, se eu não me engano, você colocou essa frase na sua aula do Bridges, quando você comentou sobre tecnologia, que eu gosto muito, e o dentista não será substituído pela inteligência artificial. Mas o dentista que não usa a inteligência artificial será substituído pelo dentista que usa a inteligência artificial. Né? Algo mais ou menos assim. O profissional não vai... mas a gente tem que utilizar. São ferramentas fundamentais para diferentes instâncias e aspectos que facilitam. O que eu acho é que nós temos que estar no comando da inteligência artificial, e você tem que... Eu gosto de tecnologia, gosto de brincar um pouco, tenho estudado inteligência artificial, e o que eu percebo é que a gente tem que saber aquilo que a gente está buscando. Então, hoje, se você colocar lá em qualquer uma das inteligências artificiais, e fala assim, me fale sobre resina composta, ele vai falar sobre resina composta, mas pode ter muita coisa equivocada ali. Então, você ter o seu background, o seu conceito, a sua formação, e ali ser algo para te facilitar em alguns aspectos, eu acho que é muito impressionante, né? E a tendência é a gente poder utilizar cada vez mais. Então, acho que você está absolutamente certo. Eu, Eduardo, fico impressionado com as inovações do mundo digital, essa história das resinas impressas. Eu acho que é algo
muito empolgante, né? Sim. Acho que o mundo digital é um mundo que empolga, né? Sim. É uma empolgação de você, de repente, conseguir entregar trabalhos que antes demandavam muito, com muito esforço, com uma qualidade semelhante, com menos esforço físico, né? Assim, né? Técnico e físico, Sim. porque o dentista fisicamente também se desgasta, né? Então, acho que sem dúvida, acho que esses são aspectos muito, muito interessantes. E aí, Newton, o que você falaria assim, isso deve ser uma pergunta que perguntam, assim, chega para você, uma pessoa jovem que acabou de se formar, tem 2 anos de formado, tal. Newton, eu quero me destacar muito nessa área de dentística, nessa área de odontologia estética. É uma área, vamos dizer assim, saturada, certo? Uhum. Saturada até de formadores de opinião e tudo. O caminho que essa pessoa deve ter, olha, o caminho, eu acho que o caminho inicial, se você puder, ainda é estudar fora, olha, ou não. Assim, qual você acha que é o caminho para uma pessoa hoje que se formou numa boa escola, no melhor possível aqui no Brasil, vamos dizer assim, ele está bem formado como dentista clínico, mas ele quer realmente se destacar e ser alguém de relevância ao longo do tempo. Qual é a trajetória? Academicamente, jovem, você diz, como professor ou no âmbito clínico? Acho que no âmbito clínico. Acho que mais, vamos conversar aqui mais pro dentista mesmo. Pro dentista mesmo. Edu, eu acho que a gente volta para fundamentos aqui, né? Eu vou ter que elencar algumas coisas importantes aqui. Primeira coisa, caráter. Uhum. Acho que a pessoa tem que começar a olhar para dentro de si e ser verdadeiro consigo mesmo. Ele tem que olhar para o seu semelhante com amor que tem por si, né? Fazer o bem ao próximo como ele faria para si mesmo. Acho que ele começa por aí, não fazer ao outro aquilo que ele não faria para si mesmo. Porque essa é a premissa para tudo que a gente faz, né? E eu acho que um componente divino aí participa dentro da formação que vai dar, os valores fundamentais para que todo o resto seja formado. Porque a gente tem muita gente com extrema habilidade, com muito conhecimento, mas que se perde ao longo do caminho porque perde os valores nucleares mais fundamentais. E isso é um problema. Então, a primeira coisa está com essas ferramentas muito bem habilitadas e fundamentadas. Depois, o que eu acho? Eu acho que é como eu te falei, para você poder inovar, a menos que você seja um gênio que está recebendo uma epifania, né? Que recebe de mão beijada algo, você tem que buscar, você tem que estudar. Então você mesmo colocou, ir para fora do Brasil, não necessariamente. Hoje o Brasil está muito bem capacitado, a gente está aqui com vários centros de formação muito bons, para dar pelo menos assim uma formação inicial. Se você quiser buscar fora, hoje o mundo é global, né? É fácil. Você quer estudar adesão em Leuven, na Bélgica, né? Você quer estudar ciência de materiais lá na Pensilvânia com outro professor, Marco Blatz. Você tem condição de pegar assim nomes no mundo inteiro que podem te dar um respaldo para você poder estudar. Então, estudar, buscar fazer de uma maneira ética essa reprodução do conhecimento adquirido, onde se dê crédito àqueles que são anteriores a si, aqueles que fundaram, que formaram, para que você possa crescer em cima, voltando àquela frase do Isaac Newton, né? Porque eu pude ver mais longe, porque eu me pus sobre ombro de gigantes. Ele diz assim, se eu pude ver mais longe, foi porque eu me pus sobre o ombro de gigantes. Então, assim, nunca tripudiar, nunca passar à frente daquelas pessoas que fizeram a diferença na sua vida, na sua formação, que lhe deram condições para que você crescesse, oportunidades. Eu acho que isso é fundamental. Porque, assim, do ponto de vista de crescimento profissional, tem vários caminhos, várias portas que podem se abrir, mas eu acho que o aspecto humano, para mim, ele é o mais fundamental para que seja você disse uma coisa muito importante, isso, né? Que nada mais é do que respeito àqueles que, de certa forma, contribuíram para a sua formação, né? E que isso tem ficado algumas vezes esquecido, né? Ou as pessoas ficam com memória mais curta e acabam esquecendo, né? Do passado,
até recente, assim, né, das coisas, né? Ou até propositadamente, eu diria, né? Uma coisa é esquecer, outra coisa é... O que está acontecendo hoje? Especialmente, você está falando da nova geração, e a nova geração, novamente, ela é imediatista, né? Quando eu falo da nova geração, é aquela geração ali dos 20 aos 30 anos. Sim. E por ser imediatista, ela não quer esperar um processo mais demorado para acontecer. Porque hoje a rede social favorece. Você coloca um caso clínico bonito, que está bem executado, não quer dizer que não esteja, mas não tem subsídio, não tem fundamento, não tem respaldo de estudo, de trabalho. Não quer dizer que você precisa sofrer, que você precisa suar para poder criar uma coisa. Mas tem um processo para você. Experiência é uma coisa que a gente só adquire com o tempo. Você pode falar o que quiser. Experiência, ela só acontece com o tempo. Você pode viver 50 anos, 30 anos, 20 anos, mas para você adquirir experiência, você tem que fazer com que cada ano seja bem vivido, né? Então a gente tem que aprender a contar os nossos dias para que a gente atinja corações sábios. Isso é bíblico, né? Sim. Então, contar esses dias de que maneira? Fazendo um trabalho certo, um trabalho coerente, um trabalho ético, respeitoso, considerando o outro como considera a si mesmo, adquirindo conhecimento, não procurando reinventar aquilo que é de outrem, né? E desenvolvendo. Acho que a gente cresce através de inovação. Sim. Procure pensar em cima de coisas novas, desenvolva coisas novas. Que lindo, que aula, na verdade. Achei, não comentei, mas agora que você falou, não invente em cima de coisas que são de outros, né? É o caso aqui, eu falei que a técnica, né, uma técnica sua, você com maior humildade, você não precisava ter falado isso, maior humildade, não, a técnica não é minha, é do professor tal, e eu só atualizei as indicações, vamos dizer assim, né? É uma coisa que hoje poucos teriam essa humildade de falar isso. E veja, vindo de você, acho que tem que servir como um grande exemplo para todos aqui. Nessa nossa conversa, pessoal, eu lembrei de uma outra coisa quando o Newton falou agora aqui de tempo. Eu e ele temos outra coisa em comum de gosto. E são os vinhos, né? Opa! São os vinhos. Como que o vinho entrou na sua vida, né? Porque o vinho entrou na minha vida faz relativamente pouco tempo. Assim, talvez 2019. Eu gostava de vinho, mas a pandemia foi uma grande desculpa, assim, para eu estudar vinho, sabe? Para eu entrar num mundo que eu falei, uau, isso aqui é interessante estudar. É muito, muito mais do que uma bebida. É muito interessante. Como que despertou esse... Vou contar um episódio. Isso foi em 1998. Grace e eu fomos à casa de um amigo, professor de cursinho, Pedro Marcos, que era dentista, mas era professor de química. E nós estávamos com um projeto de educação via satélite, ele e mais outros amigos. E ele amava vinho, ele tinha uma adega subterrânea, daquelas que ele cava embaixo da terra. Aquelas que eu sempre falo para você que um dia eu vou ter. E a gente foi fazer uma reunião para fazer, né, traçar as diretrizes para o projeto que infelizmente nunca saiu do papel, porque via satélite, imagina, hoje todo mundo faz aqui um webcast, um podcast, rapidinho, naquela época tinha que fazer um uplink, dar um link, enfim, nós nos reunimos lá, ele falou, gente, vamos tomar um vinhozinho aqui, vou pegar um vinho, 98, ele desceu para a adega dele e trouxe um vinho, um Quinta da Bacalhoa, 1991, do Alentejo, né, ali da região de Setúbal e tal. E eu estava acostumado, quer dizer, primeiro que eu não bebia vinho, né? Não bebia, mal e mal tomava cerveja, não gostava. Mas o que eu tomava não era bem assim, era o vinho do avô, sabe aquelas sangue de boi, sangue do bois. Chique, esse é chique. E aí, sem brincadeira, Edu, ele abriu, a hora que ele tinha umas taças bonitas que eu nunca tinha visto, aquelas taças enormes, sentado em volta. E a hora que ele colocou, e ele estava assim, a mais ou menos 1,5 metro de distância, a hora que ele colocou aquilo na taça, aquilo veio no meu nariz assim, eu falei, gente, isso é vinho? Bom, long story short, aí aquela coisa de balançar, de cheirar, eu nunca tinha ouvido falar nada disso. Grace e eu nos apaixonamos, eu falei, não é possível. No dia seguinte fui atrás, consegui comprar não a safra 91, mas comprei uma caixa 6 da safra 95. E aí, até pouco tempo, tinha uma vertical do Quinta da Bacalhoa. Mas o que aconteceu? A partir daí comecei a ver que havia uma ciência e uma arte por trás disso.
Aí comecei a gostar de degustar, eu e Grace gostamos muito, tanto dos tintos, hoje mais até dos brancos do que dos tintos, tem toda uma linha legal aí. E a gente começa a ler, né, como você, tipo, pega lá a Jessie Robinson, né, você pega aquele dicionário dela, aquilo é para quem gosta Wine de... Grapes. Wine Grapes, esse mesmo, né, e aí vai. Aí você vai vendo ali e fala, meu Deus, isso aqui é um universo tão versátil, né? É incrível, e é infinito, né? É infinito. É infinito. Mas como você falou, é uma arte também, né? E eu me encantei, porque envolve geografia, história, ciência, biologia, história familiar, né? Assim, do contexto do local. Eu realmente me encantei e tenho estudado, né? Procurado entender um pouquinho desse universo e tenho tido muitas oportunidades, pessoal, de tomar vinho com o Newton, da gente comemorar a vida, degustando vinhos e conversando. E é exatamente o que eu e ele vamos fazer agora, pessoal. Eu sinto muito para vocês, mas eu digo para vocês que assim, esse bate-papo aqui, ó, de 1 hora passou voando muito rápido. Muito obrigado, Newton, pela oportunidade de ter você aqui. Foi um prazer, Edu. Obrigado, uma honra. Mas agora o vinho nos espera, então... Agora vamos continuar com arte e consciência. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigado. Se você tiver uma mensagem final para nossa audiência. Pessoal, nosso podcast Muito Além do Dente está começando esse ano e começou com a bola toda aqui. O Sr. Newton Fall, uma conversa leve, descontraída, bacana, conversando sobre um pouco de tudo. Aguarde os novos episódios. Se você gostou do que a gente conversou aqui, ó, segue aqui esse nosso podcast, compartilha com os amigos, porque a audiência é o que faz ele se mover. E uma mensagem final, Newton, para nossa audiência aqui. Posso falar nessa câmera aqui? Claro. Não é uma mensagem, é só agradecer você mais uma vez, Edu, pela oportunidade de estar aqui. É uma alegria. Eu fico extremamente feliz pelo seu sucesso, da Ana Cecília, o que vocês têm feito pela profissão, o que vocês têm feito como professores, como clínicos e, acima de tudo, pelas pessoas queridas que vocês são. A gente tem o prazer de ter se tornado amigo de vocês e ter podido se aproximar e compartilhar tantas coisas boas, Sim. Música, vinho, odontologia, né? Vocês têm um coração maravilhoso e só agradecer, né? Agradeço a Deus esse privilégio de poder ser amigo de vocês e estar aqui no dia de hoje. Obrigado, querido. Obrigado, viu? Pessoal, até a próxima. Tudo de bom para vocês. Valeu. Tchau.